Fala, meus amigos, está no ar mais uma vez o nosso canal Pregue a Fé. Desde já te peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Assim você me ajuda a continuar com esse projeto de pregar a palavra de Deus nas nossas redes sociais, no YouTube e no nosso IGTV também e no Instagram com o nosso projeto Palavra de Minuto. Agora eu vou pedir para soltar a vinheta. Mateus capítulo 21 tem uma passagem que me deixa um pouco intrigado. Jesus está discutindo com os fariseus, né, a respeito da parábola dos lavradores maus, sobre o legalismo religioso, né? E num dado momento, Jesus ele faz uma comparação, né? A seguinte passagem. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso me deixou um tanto intrigado. O que Jesus quis dizer com esse versículo 44? Bem, se você olhar nos versículos anteriores, Jesus está contando a parábola dos lavradores maus. Então, Jesus está fazendo uma comparação àquela geração dos fariseus como uma geração perversa. Uma geração que maltratou e que matou o Filho de Deus. Uma geração presa nas tradições religiosas, mas sem nenhum pingo de misericórdia. Então, Jesus vai dizer que a pedra que eles rejeitaram, né, essa veio ser a pedra angular. Eles estavam construindo, né, uma religiosidade e Jesus estava dizendo: eu sou a pedra. Mas o que mais me deixou intrigado é esse versículo 44. E o que isso quer dizer? Bom, eu olho para a Bíblia e vejo o seguinte. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Oséias capítulo 6, que diz o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ao mesmo tempo que eu pensei nesse versículo, né, eu fiquei pensando assim: o que é pior? Ser esmagado ou ser despedaçado? E aí eu fiquei pensando, né, o que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Vamos supor que isso aqui seja uma pedra. É um mouse. Mas vamos supor que isso aqui seja uma pedra. Bom, Jesus está dizendo o seguinte. Vou pegar aqui para a câmera. Vamos lá. Sobre quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, certo? E sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Agora pense comigo. Repita a pergunta. O que é melhor? Ser esmagado ou ser despedaçado? Ou o que é pior? Ser esmagado ou ser despedaçado? O pior é ser esmagado. Por quê? Quando eu comparo o texto de Oséias 6 e comparo o texto de Mateus 21, 42 ao 44, eu vejo que ser despedaçado é melhor do que ser esmagado. E por quê? Porque ser despedaçado, ser feito em pedaços, como Jesus fala isso aqui, pode ser algo positivo. Porque o que é despedaçado pode ser consertado. Oséias 6 vai falar o que? O Senhor nos despedaçou
Ele fez a ferida, mas ele a ligará, ele vai fazer a cicatrização. Ou seja, ser despedaçado é ser humilhado, né? É um sinal de humilhação, mas é uma humilhação para a salvação, é uma humilhação para a restauração. Ou seja, Jesus ele fala no versículo 43, que é onde está a nossa resposta, que é onde está vai dar uma noção do que está acontecendo. Por quê? Porque Jesus ele fala o seguinte: ele fala aos fariseus que o reino iria ser tirado deles e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Então preste atenção. Se sobre quem cair sobre essa pedra ficar despedaçado, mesmo que você fique em pedaços, mesmo que a pessoa fique em pedaços, ela vai ser restaurada. Por quê? Porque ela está se humilhando diante dessa pedra, que é Jesus. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental. Então, Jesus ele está falando o seguinte: se você cair sobre mim, né? Sobre mim que sou a pedra, que sou o fundamento, você pode até ficar despedaçado, mas eu sou o Senhor que despedaço, mas que também curo a ferida. Ou seja, Jesus ele está falando o seguinte: esse povo esse povo vai descansar em mim, ainda que eu despedace, né, o seu orgulho, a sua vaidade, os seus pecados, mas eu sou aquele que sabe que restauro, né, desde que eles estejam firmados sobre mim. Interessante esse sentido, né? No versículo 44, né? No versículo 44, Jesus ele continua falando o seguinte: sobre quem ela cair será reduzido a pó. E aí é humilhação no sentido negativo, porque essa humilhação é a destruição. É uma humilhação para destruição. Por quê? Ser reduzido a pó é um sinônimo de não ser nada, nem ninguém. E ele estava falando dos fariseus, porque os fariseus eles queriam colocar um fundamento que não era o Senhor. E Jesus está reprovando o legalismo religioso dos fariseus, porque eles estavam tentando, através da lei, ocupar um lugar que só Cristo deveria ocupar. Se Cristo é a pedra fundamental, nada pode assumir o lugar dele, nem os religiosos e nem ninguém, né? Por isso que quem tentar ocupar o lugar do Senhor será destruído. Tudo bem? Eu ainda me lembro quando vejo essa passagem sobre a parábola da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Olha só, a areia, né, é um grão fino, né? É um grão fino, é poeira, né? Se dissolve fácil. Então a gente pode comparar a poeira, o grão de areia, com o pó, né? Aquele que está edificado sobre o pó, sobre a areia, a casa ela não se mantém de pé. Mas quem se mantém sobre a rocha, olha só, quem está firmado sobre a rocha, faz de conta que isso aqui é uma pedra, tá? Quem está firmado sobre a rocha não vai ser abalado, não vai ser destruído. Então é isso que eu aprendo com a lição de Jesus aqui, né? Aquele que se edifica, aquele que cai sobre a rocha, que está descansando sobre a rocha, ainda que fique despedaçado, a mesma rocha que despedaça é a mesma rocha que cura. E essa rocha é Jesus. Amém? Bom, esse é o entendimento que eu tenho dessa lição. Eu achei que seria mais curto, mas o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Porém, né, eu precisava compartilhar isso com vocês. Deus abençoe a vida de cada um. E nos vemos na próxima, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal Pregue a Fé. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!